Quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, de assumir o altar, uma responsabilidade imensa, mas que seja o Senhor nessa manhã, menos de mim, cada vez mais e mais dele. Agradecer aos meus pastores, pastora Lu, pastor Jorge, pela confiança. Antes de orarmos, pedir, por favor, que os irmãos abram em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Estamos aqui hoje com parte aqui no templo, parte nos acompanhando pela internet. O tema da minha mensagem: santidade, a chave para ver a Deus. Na expectativa do que Deus quer falar aos corações dos irmãos nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, por esta manhã, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor me concede de falar, de trazer a palavra nesta manhã, que o Senhor possa profundamente, ó Pai, falar ao coração da Tua igreja, o que a Tua igreja precisa escutar nessa manhã. Que eu seja um canal de instrumento Teu, Pai. Que os meus lábios sejam usados, Senhor, para falar o que o Senhor preparou nesta manhã. Eu te agradeço e louvo o Teu nome. No nome santo de Jesus, amém. Acharam? Amém. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, quando Deus criou o homem, ele tinha um sonho: formar... Irmão, vocês podem se sentar. Ele tinha um sonho, formá-lo à nossa imagem e semelhança. E o que é ser imagem e semelhança de alguém? É a gente ser tão parecido a ponto de ser confundido com outra pessoa. A gente tem o caso de gêmeos idênticos, né? Que se a gente não conhecer bem a personalidade, o jeitinho de cada um, a gente pode confundir. A gente tem aqui na igreja o caso de Karine e Kathleen. Nessa pandemia foi complicada, porque de máscara eu consigo diferenciar uma da outra pela pinta que uma tem. Então a gente pedia para arriar a máscara para poder ver quem era quem. É o caso de Deus conosco. Deus, Ele quer que a sua obra-prima, o que Ele criou, sejamos parecidos com Ele em todas as coisas, inclusive no caráter. Então, Deus nos criou com um sonho, que fôssemos a imagem e semelhança dEle. E aí, eu busquei o significado de caráter. Caráter é o conjunto de qualidades e hábitos que cada um de nós temos. Às vezes a gente escuta assim, fulano não tem caráter, ou aquela pessoa que faz aquilo é alguém sem caráter. Mas, na verdade, caráter todos nós temos. São características próprias de cada pessoa. A questão é se o caráter é bom ou mal. E nessa manhã, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as características de mau caráter e bom caráter. Mau caráter, de um modo geral, é o hábito da mentira, da rebeldia, da desobediência, da maldade, falta de temor ao Senhor, entre outras coisas. Já o bom caráter, a gente pode associar aos frutos do Espírito, que são hábitos da obediência, da honestidade, da bondade, da mansidão, do andar na verdade, ser reto em tudo que faz. E este deve ser o caráter do cristão. Deus nos criou com esse desejo.
Quem conhece a Jesus e quem decide viver segundo a palavra dele, tem esse desejo no coração de a cada dia se aproximar mais dele, ser mais parecido com ele. Não basta apenas a gente conhecer a palavra de Deus, a gente precisa viver nela e praticar, né? Porque é muito fácil a gente dizer, mas a gente precisa ter as nossas próprias experiências, viver a palavra de Deus. Então eu disse que o desejo de Deus foi nos formar à imagem e semelhança dele. A essência de Jesus, ela precisa estar dentro de cada um de nós. Precisa estar impresso. Deus, ele quer nos marcar. É uma marca única que ele quer imprimir em nós. É como se a gente levasse uma camisa, numa estamparia, numa gráfica, para colocar um desenho, uma frase estampada. Essa marca única, as pessoas precisam olhar em nós, através do nosso comportamento, das nossas atitudes, ver em nós que nós somos filhos de Deus, que nós refletimos a glória do Senhor. Muitas das vezes a gente não precisa nem expressar em palavras, mas nas nossas atitudes. Todo homem, toda mulher de Deus que deseja ser imagem e semelhança do seu Criador, precisa ter um bom caráter, longe de mentira, maldade, palavrões, imoralidade, entre outras coisas que não podem fazer parte da nossa vida. Em 1 Coríntios 11:1, se puder projetar. Segue a orientação de Paulo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vou pedir para projetar, Mateus, 1 Pedro 1, do 15 ao 16 também, por favor. 1 Pedro 1, do 15 ao 16. Amém. Versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Mais uma orientação. Então a gente não pode nos apresentar diante de Deus de qualquer forma. Eu fiz uma comparação aqui, quando a gente é convidado a uma cerimônia importante, onde o convite pede traje a rigor. Então a gente se prepara, as meninas um vestido, um sapato elegante, né, chique, os rapazes um terno, um sapato também, menina é cabelo, maquiagem. Então a gente precisa se apresentar porque o convite pede traje a rigor. Então, da mesma forma, Deus se preocupa da forma que a gente vai se apresentar a Ele. Então a gente não pode se apresentar de qualquer forma. Nessa cerimônia, se a gente não tiver esse traje apropriado, certamente a gente vai ficar com vergonha de não ser bem recebido. Então, por que diante de Deus seria diferente? Deus é tão maravilhoso que Ele nos recebe da forma que nós estamos. Ele abre as portas do seu reino para nós, mas Ele não tem interesse que a gente permaneça de qualquer maneira, da maneira que a gente chega. Ele quer nos lavar e nos purificar de todo pecado. Mateus, Hebreus 12, 14. Se vocês puderem abrir também. Amém? Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então existe uma chave. Para ver a Deus é preciso nos vestir de algo chamado santidade. A palavra santificação vem do termo grego agiazo, que significa separar o profano do sagrado. Nesse mundo, a gente está sujeito do pecado. A gente vive
lutando todos os dias. Mas através da santificação, nós matamos a nossa carne e nos submetemos à vontade de Deus. O objetivo é que possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo por meio da obra do Espírito Santo nos nossos corações. Deus é totalmente amor, justiça e santo. Um Deus santo, ele deseja comunhão com alguém que seja santo. Sua justiça exige que o pecado seja punido em nós. Deus não pode fazer vista grossa diante do pecado como se fossem erros inocentes. É como um cardiologista, você vai no médico e ele vê um problema no coração, ele ignorar isso, né? É negligência. É a mesma coisa que Deus viu o pecado no coração do ser humano, levando para o lado médico. Ele fez uma cirurgia de maneira tão dolorosa que ele enviou seu Filho único para morrer em nosso lugar a favor dos nossos pecados. Então, meus irmãos, é necessário esforço, é necessário obediência, busca ao Senhor, para que Ele nos conduza a lançar fora os hábitos e condutas que não provêm dEle. Uma vez que a gente decide viver segundo a vontade dEle, a gente tem que buscar todos os dias ser cada vez mais próximos e parecidos com o caráter de Cristo. Provérbios 28, 13, se puder abrir, projetar para nós. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, eu vou deixar algumas reflexões nessa manhã para os irmãos que antes de chegar aí, chegou aqui. Essa pergunta eu vou deixar sem resposta. Se nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, quer dizer que nós somos semelhantes a Ele, certo? E se Deus é santo, como nós devemos ser? Fica a reflexão nessa manhã. E se é claro que diante dos nossos olhos, o Filho, ele carrega as características do seu Pai, por que nós temos tanta dificuldade em carregar características do nosso Pai Celestial? Que nós herdamos isso. E essa daqui eu tenho a resposta. Porque nós ficamos cheios das coisas do mundo e nos perdemos nas características originais do nosso Pai. O último para finalizar, Efésios 4, Mateus. Versículo 17. Obrigada. Efésios 4, versículo 17. Aí a gente vai ler um pouquinho do 17 até o 24. Paulo fala aos Efésios: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. E por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, Paulo, ele diz que nós não podemos andar da maneira que o mundo anda.
Nós temos que ter as características de Cristo. Alheios à vontade de Deus, a gente tem que se submeter à vontade do Senhor, o que Ele tem reservado para nós. Pois foi isso que Ele veio nos ensinar. Uma nova postura, uma nova forma de falar, de agir, renovação de mente. Renovação de mente firmada na verdade, que é Cristo Jesus, sendo imagem e semelhança daquele que nos criou. Eu vou pedir por gentileza que os irmãos fiquem de pé. Amém, Deus. Se mantenham em oração, buscando o que o Senhor nessa manhã de forma clara veio trazer para as nossas vidas, ensinamento, formas de conduta, hábitos que nós precisamos reagir a essa palavra. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer
Oh Deus, nós temos o desejo de realizar o Teu sonho, Pai. Que sejamos a cada dia mais parecidos contigo, Senhor. Ó Deus, em todas as coisas, Pai, incluindo o caráter. Pai, aquilo que o Senhor criou, Pai. O Senhor é o nosso Criador. O Senhor é o autor da nossa vida, Pai. Ó Deus, que a cada dia, Senhor, possamos buscar mais a Ti, Senhor, para nos aproximarmos do Senhor. Ó Deus, para que sejamos, Senhor, o Senhor tenha total liberdade, Senhor, para agir em nós. Que o nosso coração, Senhor, seja o Teu, Pai. Ó Deus, como cantamos, Senhor, queremos nascer do Teu Espírito, ó Deus. Ó Senhor, que a cada dia possamos matar a nossa carne, Senhor. Ó Deus, que as pessoas possam olhar em nós e ver o Senhor, ver o brilho da Tua glória, Deus, ver a manifestação do Teu poder sobre nós. Ó Deus querido e Pai eterno, somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Portanto, Pai, não deixa que vivemos, Senhor, só apenas conhecendo da Tua palavra, mas que nós venhamos a praticar e viver o que o Senhor quer para nós. Que vivamos segundo a Tua vontade e o Teu querer. Ó Deus, que não venhamos a nos acovardar, Pai. Coloca em nós espírito de ousadia. Ó Deus, espírito de intrepidez, para que nós, Senhor, estejamos aonde quer que o Senhor esteja. Nós venhamos a falar o que quer que o Senhor nos use, Pai. Ó Deus, seja conosco, Senhor. Que este dia, Pai, fique na história, Pai, da Tua igreja. Que possamos, Senhor, com esta palavra que o Senhor primeiramente entregou a mim e eu repassei à Tua igreja, Pai, numa responsabilidade imensa que o Senhor sabe. Ó Pai, portanto, se uma pessoa, Pai, entendeu esta palavra, que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, eu Te agradeço e Te louvo, porque sou totalmente dependente de Ti, Pai. Te agradeço em nome de Jesus por tudo, Pai. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.